né? Quero convidar todos vocês que estão aí nas suas casas para estarmos juntos conosco nos nossos cultos que acontecem todas as quintas-feiras, às 19h30 e domingo às 18 horas, porque a igreja aqui está precisando, está querendo que você esteja aqui junto. Por isso nós chamamos você, vem! Esperamos vocês aqui. Amém? Na próxima a gente faz melhor, mas isso aqui dá para startar. Amém? Amém, igreja? Amém. A gente muitas vezes tende a fazer as coisas para Deus mais ou menos. Isso é algo errado. Quando você está na sua empresa, seu patrão está de olho, você faz as coisas mais ou menos? Você não faz. Quando eu estou em casa, eu geralmente costumo falar com Renata sempre. Quando Renata está em casa, eu não faço nada. Porque se eu fizer, ela vai me criticar, então é melhor não fazer nada. Eu falei, quando você saiu, arruma a casa. Porque senão a gente começa a ter nossos atos. Nada acontece. Então nós não podemos fazer nada mais ou menos para Deus, porque Ele fez tudo com excelência para nós. E o título da palavra de hoje é Olhando para o Futuro. Fala para o seu vizinho, você precisa olhar para o futuro. Acredito que todos nós, sem exceção aqui, já olhamos para o passado e falamos assim, eu teria feito diferente. Você já olhou até para o dia de ontem e falou assim, eu poderia ter feito diferente. Alguma coisa eu fiz de errado. Quantas vezes a gente olha para o passado e a gente vê assim, eu fui infantil naquela época. Quantos vezes a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, não acredito que eu fiz aquela besteira, eu falei aquilo para o tal irmão. Ou então você olha para o passado e fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu usava essa roupa. Como é que eu usava o cabelo desse jeito? E a barba? Você olha para o passado e você não se reconhece. Você olha para o passado e você fala assim, eu queria voltar, eu não queria cometer esses erros. Mas isso significa maturidade, amadurecimento. E todos nós precisamos ter. Se você olha para o passado e seu passado é perfeito, está tudo certo. Mas eu acho muito improvável que seja perfeito. Porque nem Paulo se gloriava daquilo que tinha feito. Os apóstolos não se gloriavam. O único que pode se gloriar de um passado é Cristo. Mas nenhum de nós deixou de cometer erros. Nenhum de nós deixou de colher escolhas desses erros. E muitas das vezes, essa maturidade que nós temos hoje faz com que a gente reflita sobre o que a gente fez no passado, para que no futuro nós não venhamos fazer as mesmas coisas. Quantos de vocês querem cometer os mesmos erros do passado no futuro? Acho que ninguém. Acho que nem no dia de hoje você quer cometer amanhã, né? Meu Deus, eu pisei na bola hoje. Então, o que isso quer dizer, pastor? A maturidade precisa ser despertada em cada um de nós. Porque através da maturidade, nós conseguimos ver o mundo de uma maneira diferente. E fazendo isso, nós conseguimos construir pontes para o nosso futuro. Quando você não tem maturidade, você não quer se responsabilizar pelos seus atos. Você é uma pessoa muito infantil que não aceita ser confrontada. Tudo que as pessoas falam que você está errado, você fala errado é você. Ou então fala que nem meu filho não fala isso, mas as pessoas falam assim, feio é você. As pessoas falam isso. Elas não querem ser repreendidas, elas não querem ser confrontadas. E as pessoas que não são confrontadas, as pessoas que não têm limites, elas não conseguem crescer. Tem pais e mães que não sabem dar limite aos seus filhos. O meu filho tem um mecanismo de defesa muito instantâneo, que é chorar. A arma de coação dele é choro, porque ele acha que chorando a gente vai conseguir tudo que ele quiser. Mas não é assim. Só que muitos de nós adultos somos que nem ele. Nós choramos para conseguir tudo que queremos. E quando não é do nosso jeito, a gente faz o quê? Fica de bico. E a maturidade, ela é algo tão fenomenal. E quando você vai envelhecendo, você começa a olhar para o passado e falar assim, não é que eu errei? Eu poderia ter feito diferente. E quando você começa a ser confrontado com aquelas mesmas situações, porque o passado tende a se repetir em algumas situações, você começa a falar assim, eu não vou fazer mais desse jeito. Não é mais legal. Eu fui muito infantil. Não vale mais a pena eu cometer o mesmo erro. Não vale mais a pena eu ser grosso. Não vale mais a pena eu fazer isso para conseguir respeito das pessoas. Não vale mais a pena do que isso. E eu quero falar para vocês algo muito importante. Todo momento de dificuldade traz uma grande reflexão sobre nossas vidas. Todo momento de dificuldade, de luta, faz com que nós venhamos nos avaliar nossos parâmetros. Porque se você não avalia os seus parâmetros, não avalia quem você é, você jamais vai poder crescer. Eu me lembro que na época do colégio a gente sempre falava assim, final do ano que vem eu vou estudar mais. A gente nunca estudava. E sempre repetia o mesmo erro. Por que repetia o mesmo erro? Porque a gente não mudava de postura. Porque a gente não amadurecia o suficiente.
E hoje eu entendo como pessoa que tem certos assuntos que eu aprendi no colégio que eu não tinha maturidade para poder estudar. Eu simplesmente fazia um Ctrl-C, um Ctrl-V. Eu pegava o que o professor falava, tentava decorar, colocava na prova e passava. O objetivo era passar e não aprender. E muitos de nós fazemos isso em nossas vidas. Nosso objetivo não é aprender, não é criar maturidade para poder lidar com as coisas, mas simplesmente passar de uma fase e acabou. A gente pensa que aquilo nunca mais vai ser usado. E nós erramos com isso. A maturidade faz com que a gente possa olhar para o passado e saber planejar o futuro de maneira que não venhamos cometer os mesmos erros. Eu lembro de certa vez, logo quando eu comprei meu primeiro carro, eu fiz logo um erro que hoje eu evito bastante. Foi o quê? Foi viajar sem conferir o step. E por que aconteceu? Numa das curvas que eu fiz, focaram 2 pneus. Tinha um step que estava vazio. Eu coloquei o step. Ficou só o aro do pneu. Ficou só a parte de metal. Graças a Deus, em um lugar que não dava mais para rodar. Foi o único lugar da pista que pegava telefone. E eu consegui pedir socorro. Quando a gente não se prepara, e nesses momentos eu confiro o step toda vez que eu vou lá, eu olho o step, olho se está tudo certinho, se tem água no radiador. Porque cada erro que eu tomei, cada topada que eu dei, me levou a ser uma pessoa mais precavida, me levou a ser uma pessoa a fechar mais portas, me levou a ser uma pessoa a ser mais madura. Porque já pensou, outras vezes a gente teve que viajar na estrada, a gente era eu e Renata, mais uns amigos, furou o pneu do carro, foi lá o step, o step estava cheio. Mas se tivesse, ia ter que pagar um guincho. Quando nós não aprendemos com nossos erros, somos suscetíveis a cometer eles novamente, e novamente, constantemente, até que você venha aprender. Por isso tem muitas pessoas que não saem do lugar porque ficam dando com a cara na porta, porque não tem maturidade suficiente para entender que estão errados e que precisam ser mudados. E essa é uma palavra difícil, porque é uma palavra que nos confronta a olhar para dentro de nós e ver que nós estamos errados. Tem coisas que as pessoas falam que você não precisa ouvir, não dá certo. Mas tem coisas que as pessoas falam que você precisa ouvir e entender. Eu brinco com minha esposa, eu acho que ela fala assim que ela é a minha maior crítica. E eu ouço as críticas dela. Porque através das críticas dela eu posso construir. Quando eu comecei a cozinhar, eu fiz muita besteira. Hoje eu já ouço ela, tá bom? Tá, beleza. Então vai evoluindo o nível. Porque ela é minha cobaia, ela é minha primeira cobaia. E ela é a única pessoa que eu sei que vai me dizer a sinceridade sem medo de falar alguma coisa. Ela tá ruim, ó. Eu falo, podia ser menos direto, não? Podia ser mais tranquilo. Não podia passar um pano primeiro, não? Você já conversou com alguém que está sempre certo? Quem queria conversar com alguém que está sempre certo? Levanta a mão. Só uns 2 ou 3. Tem pessoas que são sempre certas. Que não querem estar erradas. Não, pastor, porque eu estou certo. Mas, rapaz, você está em pecado. Você está usando coisa que não deve. Não, eu estou certo, pastor. Vai dar tudo certo. A Bíblia não fala nada disso. Você fala, rapaz, tem pessoas que querem estar certas. E essas pessoas nunca vão para lugar nenhum. Nunca avançam, porque a prova da maturidade é entender aquilo que nós erramos, e isso é importante para se planejar um futuro. Você não pode querer ter um futuro saudável se você não avalia aquilo que está de errado. Tem pessoas que dão críticas destrutivas, e essa tem que ser afastada de qualquer jeito, mas aquelas que dão críticas construtivas, você precisa ouvir. Aquelas que falam, minha mãe às vezes fala coisa comigo, ó, filho, deixa eu te falar tal coisa, eu falo. Às vezes eu retruco ela, às vezes eu não gosto, mas eu tenho que ouvir. Ela não vai deixar de ser minha mãe. Eu tenho que ouvir. Tem coisas que nós precisamos ouvir para poder crescer, senão você vai ser uma eterna criança, e uma criança jamais vai acessar as coisas de adulto, porque não sabe crescer. Tem pessoas que não, ou querem as coisas do seu jeito ou não vão. Quantas pessoas são mimadas o suficiente que quando a vida desarruma toda, elas não conseguem se adaptar e parece que nunca vão conseguir voltar para os seus eixos. Tem pessoas que passam por nossas vidas e qualquer tribulação desarruma a casa toda. Mas aqueles que são maduros sabem que pegam um limão e fazem uma limonada e não ficam chorando. Se a situação que te encontra hoje te desestruturalizou, você precisa entender que você tem que evoluir para poder crescer. A lagarta, quando entra no casulo, literalmente ela entra em crise para poder virar uma borboleta. Às vezes você está no casulo, mas você não quer crescer. Você não sabe administrar a crise. Está tudo sempre tão difícil. E sempre vai estar difícil, igreja. Até Jesus voltar, as coisas vão crescer cada dia pior. E a Bíblia fala, nos alerta sobre aqueles profetas que só falam coisas boas, duvide deles.
Os dias são maus e eles não vão melhorar. Nós vamos ter momentos de refrigério, com certeza. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Mas os dias são maus e eles vão piorar, porque isso é necessário para que se cumpra a palavra de Deus. A maturidade se faz necessária para que nós venhamos crescer e entender aquilo que nós estamos passando e não simplesmente afundar no poço. Eu já tive a oportunidade de interagir com muitos empresários. E eu vi muitas pessoas. E depois eu vi o quanto era. Hoje eu percebo o quanto era essa noção. Às vezes eu ia para o negócio e falava: vamos, querido, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio está dando prejuízo. Não está sabendo fazer conta. É melhor você fechar e trabalhar para os outros. Como é que você fala um negócio dele? Rapaz, não sou eu que estou falando. É você que me falou. Os números estão aqui. As contas não baixam. Fecha o negócio, trabalha para os outros, você vai ganhar mais dinheiro. E a pessoa não fechou e tal. 2, 3 meses depois a empresa encerrou. Porque às vezes não sabe entender isso. E às vezes quando alguém fala pra gente: ó, está tudo errado, você precisa evoluir para poder alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem crescer, querem ficar todo o tempo tomando papinha. E se isso acontecer, ela jamais vai alcançar aquilo que Deus tem. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Eu vou focar na parte B do versículo, mas é importante ler a A também, tá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, essa é a parte A, é importante você entender isso. Mas o insensato desprezam a sabedoria e disciplina, em algumas versões, desprezam a repreensão. Tem muitas pessoas que não ouvem, muitas pessoas que ouvem, mas não escutam. Ficam caminhando no mesmo erro porque não querem dar um braço a torcer. Elas não estão dispostas a ouvir aquilo que tem de errado, elas não querem mudar. Elas até acham que tem alguma coisa acontecendo, mas elas não querem dar um braço a torcer. Quantas pessoas não suportaram ficar no evangelho, porque na hora que foram confrontadas do erro pelo qual faziam, quiseram abandonar o barco, e assim o fizeram. Quando nós somos confrontados com aquilo que fazemos de errado, que escolha nós temos? Ou permanecer no erro, ou simplesmente corrigir aquilo que está de errado e avançar. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Tem pessoas que têm a dificuldade de entender que são erradas. Tem pessoas que ficam cegas. Não adianta você falar que isso aqui é um retângulo. Ela vai entender que isso aqui é um quadrado a vida toda. Você pode mostrar, calcular, fazer o cálculo. E eu tenho essa dificuldade. Mas eu tenho aprendido. Minha esposa fala assim: ó, se fosse há um tempo atrás, tu era muito mais rígido. Hoje tu está muito mais flexível. Nós temos que ser rígido com o pecado, mas flexível no amadurecimento, para poder alcançar aquilo que Deus tem. Não adianta você se engessar e colocar desculpa. Ah, porque eu sou líder do louvor. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou empresário. Ah, porque... Não vai adiantar de nada se você não cresce. A síndrome do Peter Pan, aquelas pessoas que por mais que envelhecem, querem ser crianças. Não querem sair da zona de conforto. Você precisa crescer para alcançar aquilo que Deus tem. Você precisa crescer para que o futuro possa ser grandioso em tua presença. E nós vemos hoje uma sociedade doente, uma sociedade de pessoas que têm passado por muitos traumas psicológicos. E Freud explica que isso vai acontecer cada vez mais intenso com o passar do tempo. Nós estamos vivendo a geração, igreja, que não tem amadurecimento. Nós vivemos a geração que tem sido posta como uma geração Nutella, a geração que cheia de mimimi, só é feita as coisas do meu jeito, senão não é. Só que o mundo não tem que se adaptar a você, é você que precisa vencer o mundo. O mundo não vai se moldar ao jeito que você quer. E o mundo é muito cruel, e eu dou risada quando eu vejo algumas coisas, alguns adolescentes, algumas pessoas, né? Ah, pastor, porque tem que ser do meu jeito. Eu falo assim: essa pessoa nunca morou sozinha. Nunca dependeu dos outros, não. Porque o que nós mais precisamos é depender dos outros. O que nós mais precisamos é um dos outros. E quando você mora com as outras pessoas, igrejas diferentes, você aprende que ou você cede ou vira o campo de guerra.
Porque ninguém quer ceder. E o amadurecimento faz você olhar e buscar situações que façam você evoluir, e só assim você consegue um futuro brilhante. O casamento é o maior sinal disso. O casamento onde duas pessoas estão certas não tem paz, não tem felicidade. Um vai estar certo, o outro vai estar convencido, e vice-versa. Tem uma hora que vai ter que revezar os papéis. Não dá para ter dois certos. Se tem dois certos, tem dois brigados. Se tem dois pontos de vista, tem duas pessoas brigadas dentro de casa. Isso é um casamento, isso é uma família. Só que quando você despreza a repreensão, a poda, despreza aquilo que te dói, mas te faz crescer, infelizmente você é comparado como um insensato. Alguém que não vai conseguir evoluir na cadeia. Alguém que vai ficar parado no tempo. E vai ser sujeito a sofrer cada vez mais. Pastor, e uma das coisas que eu mais ouço é: pastor, ninguém me entende. Fala para o seu vizinho: ninguém precisa te entender. Você precisa aceitar as repreensões e evoluir. Pastor, mas fulano não me entende. Meu filho, eu estou tendo que ensinar. Nós estamos tendo que lapidar uma criança. E é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas às vezes é muito difícil. Porque ele chora, esperneia, faz tudo. Aí esse dia ele chorou. Tava lá se batendo no chão. Aí eu peguei o carrinho de controle remoto dele e fiquei encostando nele. A ver se ele reagia. Mas ele chora, tá chorando por tudo, tá fazendo escândalo, tá se jogando no chão. Ah, só achei que eu não ligo. Aí esses dias a mãe saiu, ele começou a chorar. Eu falei: ó, chora um pouquinho mais aí que você vai acalmar. Aí ele viu quando deu atenção, ele se acalmou. Oi, pai. Eu falei: tá certo. Já tá aprendendo como funciona a vida. Nem que só o choro vai resolver tudo. E sabe, é a evolução. Quando o Renata não está em casa, ela é outra criança, porque ele chora e quando ele só me vê, ele sabe que o negócio vai ser diferente. E ele vai ter que ceder uma hora, porque eu também não vou ceder, a gente vai ficar na cara. Quando os dois não cedem, tem confusão. Eu não preciso ser sempre o certo, eu preciso ter paz na minha casa, que é o mais importante. Lucas 14, versículo 28 fala assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Muitas pessoas fazem isso todo dia. Eu dou risada quando eu trabalhava ajudando as empresas. Quantas pessoas eu eu construí aqui, mas não sei quanto gastou não. Vou fazer uma reforma em casa. Você fez o cálculo? Não, mais ou menos aí uns 5 mil. Pastor, eu gastei 20. Está devendo o quê? Até a roupa do corpo. Porque não faz as contas. Porque não quis parar para poder fazer as contas. E o que isso tem a ver com amadurecimento? Tem a ver tudo. Eu estava num curso de confeitaria e eu estava falando sobre a importância do negócio. Falei: é importante você fazer as contas, sabe, tal coisa. Ah, mas eu prefiro não fazer não. Eu prefiro seguir tudo do meu jeito. Eu falei: se você fizer agora, lá na frente, você vai pagar menos. Agora, se você for fazer lá na frente, o seu prejuízo vai ser muito maior. Quem não sabe quanto tem na carteira, não sabe se está ganhando ou se está perdendo. É a mesma coisa com o nosso caráter. Às vezes você quer fechar os olhos por quem você é. Pastor, está tudo bem. Eu vivi assim até hoje, temos 40 anos. Agora vai ser só riqueza. Não é. Porque essa vida, todos os dias, você vai ser podado. E quem aqui gosta de ser repreendido? Acho que ninguém. Mas a Bíblia alerta várias vezes a respeito da repreensão, quão saudável ela é para o ser humano. Quanto ele faz evoluir. Quantos de nós, quando são confrontados, não querem mais ouvir o não? Pastor, não quero mais ser repreendido, eu não quero mais sermão. Mas é necessário para que você possa crescer como indivíduo e poder ter um futuro no seu horizonte. Se você não faz isso, você não vai crescer. Você vai ser comparado como um insensato, como alguém que constrói algo sem planejar. Como alguém que quer fazer alguma coisa bonita, mas não quer alcançar. E eu olho para pessoas que não querem dar o braço a torcer e querem se casar. Como é que vai ser um casamento desse, igreja? E algo que a gente fala, né? Tem falado muito dos casais. Pergunta para o seu namorado qual é o maior sonho. Ah, meu maior sonho é ir para fora de Jaguarara. Meu maior sonho é não ficar aqui em Jaguarara. Alguém vai ter que ceder.
Será que você vai estar feliz se der? Casamento é isso. Não, pastor, eu não abro mão do meu sonho. Nem eu, pastor. Aí, vai dar certo um casamento desse? Não vai. Vai ser um cabo de guerra, um puxando para um lado. Toda semana o pastor vai estar na sua casa aconselhando. Vocês entendem? Tem pessoas que não calculam o custo das coisas, que não calculam o que vai ser suas decisões, e por não calcular suas decisões, acabam criando problemas cada vez maiores. Eu estou numa fase de procurar um empreendimento para poder abrir uma empresa. E eu falei, eu não posso errar, não tenho mais margem para errar. É claro que aquele que fica olhando para o céu nunca vai colher. Mas eu não posso errar, porque se eu errar, eu perco tudo. Eu já não tenho mais margem para errar. Eu tenho que esperar o momento certo como caçador e ir com tudo de vez. Eu não posso mais. Então eu ouço muito minha mãe, eu ouço minha esposa, ouço aqueles que estão no meu lado, pastor, não dá certo. Então pronto. É a hora que eu tenho que mais que avaliar. A Bíblia fala que o sábio, ele se cerca de conselhos, bons conselhos. Mas aquele que endurece cada vez mais a serviço, igreja, ele não consegue avançar. Aquele que não consegue ouvir o não, ele não consegue avançar. Aquele que não sabe lidar com as coisas difíceis da vida, não sabe lidar com as portas fechadas, ele não consegue avançar. Eu tenho vivido um momento em que as portas se fecharam. Tenho falado muito isso. Mas Deus não deixou de suprir. Eu estudei, fiz curso, faço curso, comecei uma faculdade, continuo estudando, mando meu currículo para A, B, C, D, E. Tento fazer um bocado de coisa, mas as portas parecem que se fecharam. Tinha entrevista de emprego, o cara me procurou, eu falei tal dia, não me procurou mais. Tinha tal coisa, não deu certo. Eu tenho que entender o tempo. E tá tudo certo. É que eu vou fazer? Joelho no chão. Senhor, quando for tua vontade, aconteça. Fico preocupado? Fico, mas Deus não deixou de cair o maná do céu. Deus não deixou de suprir. E eu não posso ficar duro por causa disso. Ninguém me quer, tá? Ou é o emprego do meu jeito, ou não vai. A gente precisa amadurecer como pessoa. Porque quando nós não amadurecemos, nós não acessamos aquilo que Deus tem. Lá em Oséias 4:6, não precisa abrir essa Bíblia não, fala assim: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. A falta de conhecimento da palavra de Deus é algo também que nos impede de acessar aquilo que Ele tem para nós no futuro. Ontem a gente estava lendo com as crianças, um momento muito legal. E eu não sei se vocês conseguem contemplar essa visão. Olhar para uma criança e ver o futuro dele. Falar assim, isso aqui pode ser um médico, pode ser um doutor, pode ser um empresário. E quando a gente era criança, a gente pensava em quê? Pizza, cachorro-quente, refrigerante, doce, curtição, videogame, bicicleta, bola. Só que quando a gente olha para as crianças hoje, elas são o nosso futuro amanhã. Quantas crianças estavam lá? E eu vi umas crianças que começaram a empurrar uma outra. Eu falei, meu filho, eles vêm para cá para poder, ao invés de se divertir, estar brigando. Sabe? Mas cadê os pais deles? Cadê a referência? Quantas crianças crescem sem limite? Quantas crianças crescem sem a oportunidade de ser repreendidas? Eu não repreendo meu filho porque eu gosto. Eu repreendo meu filho porque eu amo. E isso é necessário para que ele possa crescer como indivíduo. Porque se não acontece, a gente não consegue olhar para o futuro. Uma pessoa que não tem limites, no futuro, o mundo vai colocar limites. Porque as coisas não são do jeito que você quer. Fala para o seu vizinho. As coisas não são do jeito que você quer. Quem quer ter um futuro precisa entender e buscar as coisas no reino de Deus. A Bíblia, Deus tem dado umas revelações grandiosas para nós. A Bíblia não é só um livro histórico, um livro profético, um livro poético. Ela nos dá o direcionamento do que vai acontecer no final dos tempos. Eu quero dar um parâmetro para você do que vai acontecer no final dos tempos. Para que você possa, desde já, aprender algumas noções de investimento. Tá? Eu vou falar que está gravado, você vai entender na frente lá que o pastor falou. O mundo está em guerra hoje. Israel, o Oriente Médio está em guerra, entrando em guerra ali, cada vez mais em conflito. Aquela guerra tende a se intensificar a depender de quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos.
Se Trump ganhar, aquela guerra vai ser cessada, porque Trump é amigo de Israel. Se Kamala ganhar, talvez não seja cessada, porque ela é meio que Joe Biden, então não tem muito interesse em acabar com a guerra. Mas se acabando, Trump ganhando, que tudo indica que Trump vai ganhar, as eleições vão acabar nisso. Enquanto Trump não assume o poder, a guerra vai se escalar. Quando ela vai se escalar, 3 coisas vão subir: ouro, petróleo e Bitcoin. Isso é uma norma da economia. O Bitcoin eu estou colocando com um feeling comercial, mas todas essas 3 coisas vão tender a subir até a resolução do conflito. Depois que resolver o conflito, essas 3 coisas vão cessar. Pastor, como é que você sabe dessas coisas? Primeiro, porque estudo. E segundo, porque é necessário que haja o escalonamento da guerra para que alguém venha promover a falsa paz. E Israel está no tempo da videira madura. Então, qualquer momento, a gente pode estar às vésperas do início da tribulação. E tudo indica que pode ser. Mas isso com base na Bíblia. Então, se eu sei o que eu posso investir agora, se eu entendo a Bíblia, eu não sou uma pessoa dura, mas eu sou uma pessoa que sabe entender e ler aquilo que está escrito, eu consigo investir e alcançar coisas maiores. Eu já vi reportagem que o petróleo já aumentou, estava conversando com um empresário norte-americano a respeito disso. Estava conversando com algumas pessoas a respeito disso, do que vai acontecer. Mas a Bíblia já fala tudo isso. Só que a Bíblia é um livro que confronta a gente. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo o quanto preciso mudar. Quando eu estava lendo os Salmos, eu falei assim, eu preciso mudar aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não sente necessidade de mudar, ou você não entendeu o que está escrito, ou você se acha muito superior àquilo que realmente é. Jesus Cristo, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, para que através da humilhação dele, nós pudéssemos ser salvos. Então, por que você não quer mudar? Fala para o seu vizinho, você precisa mudar. Fala para ele, você precisa tirar essa casca dura e ser uma pessoa maleável na presença de Deus. Lá em Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Quantas vezes nós precisamos aprender dia e noite? É engraçado que meu filho ontem noite ele estava orando pelas pessoas, né? Papai do céu, abençoa fulano de tal. Pera mãe, aí. Abençoou o avô dele umas 15 vezes. Vovoguina. Vovó Concha, vovoguina. Os amigos, a professora. Sai orando com todo mundo. Mas ele está sendo ensinado. Ele acorda de manhã, bora orar, meu filho. Na hora do almoço, bora orar. Sabe? E a gente olha para aquelas crianças que estavam lá ontem. Quantos têm o privilégio de ser ensinados pelos seus pais? Quer dizer que meu filho vai ser exemplo para a vida toda? Claro que não. Quer dizer que eu vou ter que aplicar um corretivo nele? Certamente sim. É porque eu não amo? Não, ao contrário. Porque eu amo demais para que ele não faça a escolha errada. Esse é o mesmo amor que Deus tem por nós. Às vezes as portas se fecham, não é porque você é pior, mas porque Deus está querendo algo melhor para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz, que era o melhor para ser feito. Não é porque ele precisava, mas é porque ele queria passar por isso, para que nós pudéssemos ser salvos. Lá em Provérbios 18:16, a soberba precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Aqueles que são arrogantes, aqueles que evitam a todo custo ouvir conselhos e aprender se precisam mudar ou não, eles estão à beira de cair, porque o mundo não gira em torno de vocês. Lá em Provérbios 19:8 fala assim: o que adquire entendimento ama a sua própria alma, o que preserva a inteligência encontra um bem. Muitas pessoas não querem mais se esforçar para sair da zona de conforto. E o que nós mais temos visto é o mundo falar: me aceite como eu sou, quando nada disso é verdade, tudo isso é mentira. O mundo não vai aceitar você como é. A vida é dura e você precisa se adaptar a isso, igreja. A ideologia que é pregada: não, pastor, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque se você não me aceitar, isso é preconceito. Isso não é preconceito, isso é realidade.
Todos nós passamos por dificuldades aqui, amém, igreja? Independente da cor da pele, da raça, da religião, independente do como é o cabelo, independente de se você é gordo, se você é magro, se você é assim. Você passou por problemas e vai continuar passando, não é preconceito. Todos nós temos batalhas diárias. Todos nós passamos por situações desconfortáveis. E só maturidade para poder saber lidar com essas coisas é o que nos capacita a avançar o mais rápido possível. Olhe para o passado agora e pense quantas vezes você foi repreendido. Na hora você odiou, você detestou, você fez birra, você fez um bocado de coisa, mas você olha e viu que era o melhor. Quantas vezes a mãe falou, menino do céu, não vai por aí não. E você foi, caiu de cara no chão, caiu no arame, fez alguma coisa de errado, foi subir em cima do pé de árvore, caiu. Quantas vezes? Quantas vezes você continua fazendo a mesma coisa? Tem uma placa bem grande, não vai por aí, você continua indo. Está escrito, mas não faça isso, você continua fazendo. Quantas vezes, igreja? Mas só a maturidade faz a gente entender isso e avançar. Por isso é muito importante você chamar o Espírito Santo para a sua vida. Lá em João 16, do 7 a 11, abre suas Bíblias aí, por favor. João 16, do 7 a 11. Amém? Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo é o que nos convence. E tem muitas pessoas que Deus bateu a porta e falou, está errado. E o que foi que você fez? Endureceu o coração. E lá em Hebreus 3, 7 e 8 fala assim, assim proclama o Espírito Santo, se hoje se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. É isso que acontece com a igreja. Às vezes o teu coração está duro porque você quer dar certo. Mas se o Espírito Santo falou, por que nós nos endurecemos? Se o Espírito Santo nos mostra que nós estamos errados, que existe pecado, que existe justiça e juízo, porque o nosso coração se faz duro? Porque nós não queremos dar o braço do Senhor. E isso acontece. E nós perdemos o principal, que é o que está lá em Isaías 55, 6. Procurai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai enquanto está próximo. Muitas pessoas saíram do Evangelho porque não conseguem suportar a verdade de que precisam ser mudados. Você está aqui até hoje, a Bíblia não fala vem como estás, existe um vem como estás. A Bíblia fala negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, negue quem você é, mude. Aquele que fazia tal coisa, não faça mais. Aquele que roubava, não faça mais. Aquele que fazia alguma coisa de errado, não faça mais. Porque a conversão nada mais é do que mudar o caminho que você estava indo. Estava conversando com uma pessoa, ela falou, pastor, eu tenho um problema com vício, eu tenho um problema com pecado. Eu falei assim, é muito simples. Ele olhou para mim e deu risada. Eu falei, como assim é muito simples? Vou lhe dar um exemplo. Ele olhou para mim e falou assim, fale, pastor. Ele está no deserto do Saara, você quer beber água. Você vai beber água? Não, pastor, porque não tem. Eu falei, importa a tua sede? Não tem água. Ela vai fazer o quê? Não vou beber água, pastor. Eu falei, se não tiver algo que te vicie perto, você não vai conseguir. Ele está no deserto, você está com fome, você vai comer areia? Não, pastor, ninguém come areia. Eu falei, por que você não come areia se está com fome? Porque areia não é comida. É a mesma coisa.
Às vezes as pessoas que têm problema com vício ficam brincando com vício na porta dele. Não, aqui eu vou passar aqui por perto. Eu falei, um alcoólatra pode passar na porta e ficar dentro do bar? Se pode, eu acho que não. Não pode não, pastor. Eu falei, não. Uma das coisas mais importantes é isso, é fugir da aparência do mal. E a outra coisa que é mais importante do que essa, é buscar o reino dos céus. Porque quando mais eu busco o reino de Deus, mais vontade eu tenho de estar perto dele e menos vontade de pecar. Quando nós buscamos ao Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração, quando nós não nos endurecemos, nós mudamos. E eu falo para vocês, às vezes passa muito tempo, e tem muitos pastores que caem nesse erro, e eu peço a Deus que eu não caia, que acham que são pastores, são melhores do que as ovelhas. Nós não somos. Nós somos sujeitos às mesmas tentações, talvez até piores. E o nosso jugo é maior. Porque a Bíblia fala que fere os pastores e as ovelhas se separam. Quando o pastor é ferido, as pessoas se desviam e há um jugo muito grande. Então a atenção que eu tenho que ter comigo é muito maior. Às vezes eu e a Renata, a gente tem uma discussãozinha em casa, um pouco mais leve, e a gente tem que resolver antes de vir para a igreja. Às vezes chega na hora do culto, o dia está todo bem, chega na hora do culto, 5 minutos antes do culto acontece alguma coisa. Perdão, vamos para o culto. A gente resolve ali. Vocês entendem? Mas se nós dois quisermos estar certos, você acha que o Espírito Santo vai operar? Nós precisamos diminuir para que Deus possa crescer. Mas isso só é possível se você entende que você não é 100% certo. Se você quer sempre estar certo, tem algo de errado. E se isso acontece, você vai olhar para o seu futuro e o passado vão repetir os mesmos erros. Você quer um futuro? Comece a entender que você precisa mudar o seu presente para alcançar. E só você muda o presente com sabedoria, buscando os princípios de Deus, buscando conhecer a palavra e amadurecendo, entendendo que você precisa evoluir como pessoa. E todos os erros que você comete, você tem que decidir não fazer mais. Enquanto você fizer, um chefe uma vez me falou assim, vocês falavam, uma reunião para todo mundo, falando assim, vocês falam que está tudo dando certo. Mas se o trabalho de vocês não produz resultado, como é que está dando certo? Ninguém venha me dizer que o trabalho de vocês é bom, não, porque não é. Porque se fosse bom, vocês estavam dando resultado. Eu falei, depois dessa a gente vai ter que mudar a forma de trabalhar todo mundo aqui. Entendeu? Quem não mudou, acontece o quê? É convidado a se retirar. Eu posso ouvir isso dele, uma crítica dura, e realmente eu tentar falar assim, eu tenho tentado fazer as coisas, não tem dado certo, eu vou mudar a forma de trabalhar. Ou simplesmente ficar reclamando, meu chefe foi grosso comigo. Isso é uma verdade que poucas vezes é dito na igreja. Nós precisamos ser repreendidos para alcançar aquilo que Deus tem. Porque se isso não acontece, nós somos pessoas mimadas e não vão alcançar aquilo que Deus tem, por ficar reclamando daquilo que nós estamos. Feche seus olhos.